Graças, meus irmãos, estaremos estudando a lição 2 da Revista dos Jovens. O título da lição é a doutrina de Moisés. O tema do trimestre é o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. Revista comentada pelo pastor Elias Torral, que atua como pastor na Assembleia de Deus, Ministério Belém, na cidade de Mogi das Cruzes, São Paulo. Então, esse trimestre estamos falando sobre doutrina, sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, e hoje a gente vai falar sobre a doutrina de Moisés. Na lição passada, iniciamos falando sobre a fonte, da nossa doutrina, que é a Bíblia Sagrada. Louvado seja o Senhor. Vimos que doutrina é instrução, é ensinamento, e Deus deu a lei. Deus fez o pacto ali com Moisés, baseado na lei mosaica, e também eram instruções para o povo. Estava preparando o povo para a revelação plena, que seria Jesus Cristo. A revelação do Senhor foi progressiva durante a história. E como diz em Gálatas, a lei serviu de aio, serviu de pedagogo ou de babá, cuidou do povo, instruindo o povo, até que viesse a alma perfeita, ou seja, eram sombras daquilo que haveria de ser revelado. E cada detalhe, cada tópico aqui da lei que a gente vai ver, que a lei se dividia em lei moral, lei litúrgica e lei civil, ou judicial, e cada tópico, então, também cuidava do povo em um aspecto. E a lei moral e a lei litúrgica apontava também para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então veremos que a antiga aliança foi fundamental para esse processo. Então não podemos descartar, pelo contrário, podemos muitas das vezes observar na forma como Deus se revelava a Israel, cuidava, preparava Israel, mesmo no deserto, para ser um povo, para ser uma nação. Aleluias. E essa forma como Deus se relacionava com eles, o Senhor continuou se relacionando conosco, com o mesmo cuidado, com o mesmo zelo. Glórias a Deus. É claro que a antiga aliança deu lugar à nova, mas dela, então, surge a continuidade do novo pacto, da nova aliança. Então, ela é fundamental. O texto principal da nossa lição diz: Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tem escrito para os ensinares. Êxodo 24, 12. Então, esse ensinário já percebe-se que está ligado à doutrina é ensinamento. Resumo da lição: Moisés recebeu a lei diretamente do Senhor. Glórias a Deus. Mais um ponto que podemos destacar a importância. Não foi algo apenas cultural que eles mesmos criaram, mas o próprio Deus disse para Moisés subir ao monte, e lhe daria, então, as tábuas de pedra, a lei e os mandamentos. Os objetivos da nossa lição, portanto, são compreender o significado da antiga aliança, explicar o que são as doutrinas litúrgicas e mostrar o que são as doutrinas morais. A lição ela não compreende a questão da lei civil, da lei judicial ali do povo de Israel. A gente vai se ater nesses dois tópicos: litúrgica, doutrinas litúrgicas e as doutrinas morais. O texto bíblico se encontra em Gálatas 3, 23 a 26. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, depois que a fé veio, já não precisamos mais desse tutor, desse pedagogo. Paulo escrevendo à igreja, principalmente aquela igreja dos Gálatas, que muitos começaram pela graça e agora queriam voltar a praticar a lei. Então, estavam em liberdade, queriam voltar a ficar debaixo dos rudimentos da lei ali de Moisés e praticar a circuncisão e outros ritos judaicos. Paulo mostrando que a igreja não tinha essa necessidade, pois já nascia na nova aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele não descartou a importância que teve a antiga aliança. Louvado seja o nome do Senhor, pois serviu
de Ai. Né? Esse versículo 24, por exemplo, na Nova Versão Internacional diz: assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. E na Nova Versão Transformadora diz: em outras palavras, a lei foi o nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que, por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. Louvado seja o nome do Senhor. Então a lei ela chegava até a apontar o pecado, né? Então se conhecia que era pecador graças à lei. Mas a solução só veio em Cristo. Né? Havia todos os ritos de purificação ali na lei litúrgica, mas aquilo demonstrava que o homem por si só não podia se purificar. Né? Tinha que uma vítima inocente morrer para o seu sangue ser aspergido ou servir de elemento purificador. Mas graças a Deus que Jesus é o sacrifício perfeito que foi oferecido uma única vez. Então hoje nós somos justos pelo sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mas a lei serviu para preparar o povo, apontar para a revelação de Deus, que era progressiva, ensinar, instruir o povo. E possibilitou esse milagre, né, de um grupo de escravos, né, se tornar uma nação forte, né, uma nação que pertencia a Deus. Aleluia, que Jeová era a sua bandeira, e que mesmo eles no deserto, né, eram temidos. Né? A Bíblia diz que quando chegaram em Jericó, os habitantes daquela cidade já desmaiavam de temor, pois sabia que Israel estava chegando. Né? Tudo isso graças à forma como Deus, né, formou esse povo, e forjou um povo no deserto. Né? E a lei ela teve esse propósito maravilhoso. Glórias a Deus. Para mostrar a diferença. Ali seria um povo de Deus e eles tinham que representar a Deus na terra e serem diferentes, influenciando as nações. Infelizmente, muitas das vezes eles copiavam as nações e caíam em pecado, mas não por culpa da lei, por culpa da desobediência. A introdução da nossa lição diz o seguinte: nessa lição vamos tratar a respeito do propósito e o valor da doutrina. Faremos uma reflexão a respeito da doutrina de Moisés, uma referência à lei que Deus entregou ao seu servo, bem como as suas aplicações. Louvado seja Deus. Primeiro tópico, a antiga aliança. Compreendendo o termo. A expressão antiga aliança se refere a uma parte importante do plano divino na história e não deve ser negligenciada nem desvalorizada, tanto na individualidade de pessoas quanto na coletividade do seu povo. Deus estabeleceu importantes e eternas alianças. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Então, a aliança mosaica, ela parte, né, desse compromisso de que o povo deveria obedecer, né, todos os mandamentos, toda a doutrina que Deus dava a Moisés ali no Monte Sinai. Louvado seja o nome do Senhor. E, em contrapartida, havia as promessas de Deus, né, de guardar o povo, de torná-lo em sua propriedade peculiar, sua nação sacerdotal, glórias a Deus, e salvar, fazer com que o povo prosperasse em tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Como lemos lá em Deuteronômio 28, né? Se o povo obedecesse, trilhava o caminho da bênção. Caso contrário, né? Trilhava o caminho da maldição. Então havia todos esses aspectos que compõem uma aliança, né? Um pacto, um compromisso, responsabilidade e promessas. Louvado seja o nome do Senhor. O comentarista então cita que há, né, várias alianças durante toda a Bíblia, né, como por exemplo a aliança de Noé, né, Gênesis, também de Abraão e a aliança mosaica, né, dentre outras. Um exemplo é a aliança que Deus fez com Israel e que é denominada de os 10 mandamentos. Esse concerto foi entregue a Moisés no Monte Sinai, Êxodo 34, 28. E como resumo da aliança de Deus com Israel, é possível afirmar que a expressão antiga aliança faz referência a uma forma pela qual o povo de Israel foi tratado por Deus no Antigo Testamento. Né? Então a gente tem que olhar a antiga aliança nessa linha de continuidade, né? Antiga e nova. Então tem a nova, sim, mas ela dependeu da antiga, que foi para poder ser o guardião do povo, né? Ser o tutor, o aio. E à medida que o povo obedecia todos os mandamentos, toda a lei também estava instruindo-os, apontando, né, para a figura do Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a lei não podia salvar. A lei, o máximo que podia fazer era apontar o erro, o pecado, e apontar a necessidade de salvação, né, de um substituto, de um inocente que pagaria um preço.
né, ou pagava, né, sempre quando havia a oferta ali de animais, sacrifício, ali era uma forma pedagógica de Deus mostrar que alguém estava morrendo por causa dos pecados, porque eles mesmos não tinham como se limpar. Tudo isso apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo, o único que poderia nos purificar, nos limpar de forma permanente. Louvado seja o nome do Senhor. Nos tornar justos, justificados e propícios para um dia morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. E os homens de Deus, né, dormiram aguardando essa promessa, né, a promessa do Messias, a promessa do Salvador, né, de outro semelhante a Moisés. Glórias a Deus, um grande profeta, do Redentor, né, como dizia Jó, né, eu sei que meu Redentor vive, né, por fim se levantará. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a lei não podia salvar, mas a lei apontava para o Salvador, para uma promessa futura que seria a vinda de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a importância da antiga é que preparava ali o povo de Deus, né, para a nova. Glórias a Deus. Então, não pode ser negligenciada, né? É como se hoje a gente dissesse, não, a igreja está na nova aliança, não precisa mais ler o Antigo Testamento, só vamos pregar sobre o Novo. Mas a gente percebe no Antigo Testamento como Deus se revelava, como Deus se manifestava, aleluia, e atuava na história ali em favor do seu povo. E ele não mudou, ele é o mesmo de ontem, de hoje eternamente. Então o Senhor também continua querendo que nos aproximemos dele, que o conheçamos, que o obedeçamos, aleluia, ainda que estejamos na nova aliança. A lei moral, ela persiste, né? Ela não inspirou. Glórias a Deus. Jesus apenas sintetizou, né, em 2 mandamentos, mas cumprindo os 2, a gente está cumprindo toda a lei moral, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Bendito o nome do Senhor. Então, a lei já está gravada no nosso coração. Não carece mais estar em tábuas de pedra. A gente vai ver que a lei ela se divide em outros aspectos, mas a moral é uma lei permanente que precisamos cumprir para demonstrarmos que somos cidadãos do céu. Ela não salva, a lei não salva. Quem salva é a graça, né? A misericórdia de Jesus, quando nos arrependemos e pedimos perdão. E como diz a palavra, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Segundo subtópico, característica e propósito da antiga aliança. A compreensão da antiga aliança depende de analisá-la à luz da nova aliança. Então, se é continuidade, a gente pode fazer essa análise atrelada, né? Então, uma prepara para a outra. Esse exercício passa por identificar o que o Novo Testamento tem a dizer a respeito de suas características e de seu propósito. A abordagem neotestamentária sobre a antiga aliança é feita por meio da comparação entre ambas, tornando assim os seus respectivos significados conhecidos e compreensíveis. A gente vê isso bem claro na carta aos Hebreus, que faz a comparação da antiga aliança e da nova, demonstrando a superioridade da nova, mas não descartando que a antiga era a sombra das coisas futuras. A carta aos Hebreus, como diz no seu parágrafo, nos apresenta uma comparação entre a antiga e a nova aliança. Na introdução, o autor nos apresenta como Deus tem comunicado com o seu povo na história, tanto na antiga quanto na nova aliança. Então Deus sempre falou aos homens de várias maneiras. E nesses últimos dias ele fala através do seu Filho. Acerca da antiga aliança, esse mesmo texto apresenta as suas principais características. Os homens foram seus instrumentos. Ela foi externa. Ela dependeu de tomar uma forma por meio de cerimoniais e foi representada por símbolos, né? Então, tabernáculo, né, lugar santo, tudo isso era uma forma visível de representar aspectos espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ela é externa. Deus firmou um relacionamento com o seu povo, preservando de possíveis contaminações, enquanto os israelitas aguardavam uma nova aliança a partir do que viam e experimentavam na antiga, né? Então, por aquele aspecto de purificação, ser purificado com o sangue, né, para oferecer o serviço, o culto a Deus. Era Deus ensinando, né, que Ele é santo e que o povo é pecador, impuro. Precisava se purificar para oferecer algo a Deus, para comparecer diante de Deus. E hoje nós fazemos isso não de forma externa, mas interna, porque nós cremos, né, que o sangue do Senhor Jesus purifica-nos de todo pecado. Podemos, né, acessar a Deus pelo santo e vivo caminho que Ele abriu.
Glórias a Deus, não há mais separação, não há mais véu. Então tudo que era externo, hoje internamente a gente pode adorar, aleluia, falar com Deus e ouvir a sua voz através da sua revelação registrada, que é a palavra de Deus, como vimos na missão passada, a nossa única fonte de regra e prática. Louvado seja o nome seu. Então os israelitas tiveram todo esse cuidado, Deus preparando-os, falando, se relacionando com eles, demonstrando o nosso estado, né, de pecador, possibilitando que o pecador, ainda de forma provisória, se purificasse e se achegasse a Deus. Mas hoje, graças a Deus, o véu já foi rasgado, toda a separação já foi desfeita pelo sangue de Cristo. Terceiro, sobre a relação entre a antiga aliança e a nova. A relação entre as duas alianças começa com a indicação de que, embora cada uma delas tenha suas peculiaridades e propósitos, é possível identificar a advertência para que haja dedicação em fazer o bem, em claro alinhamento com o ensinamento de Jesus. Então, o Senhor, além de cumprir a lei, toda a lei, ele interpreta, aleluia, aqueles mandamentos de forma espiritual, A gente lê ali o Sermão do Monte, Mateus 5, em diante, a gente percebe que o Senhor demonstra, qual era o teor da lei, para que não fosse apenas a letra, mas realmente houvesse a revelação do que está contido ali na lei. A gente vê lá quando diz, não matarás, Aí Jesus diz, aquele que fala mal do seu irmão, aquele que odeia seu irmão já está se portando como esse assassino. Aí, ao pé da letra, alguém diria, não, nunca cometi tal pecado. Mas será, Quantas das vezes ficou com raiva, aborreceu seu irmão e também estava do mesmo jeito que a lei prescrevia para não fazer. Então que Deus tenha misericórdia de nós e em Jesus a gente vê esse clareamento do que a lei dizia. O escritor aos Hebreus informa que a antiga aliança serviu de sombra para a nova e que esta é superior àquela, pois possui melhores promessas. Hebreus 8, de 5 a 7. Em ambos os casos existe a presença da promessa. Visto que qualquer aliança depende da existência de uma promessa que, nesse caso, é confirmada por sinais exteriores, como o arco nas nuvens, Então a aliança que Deus fez com Noé, que não ia mais destruir essa terra com água, A circuncisão, que era uma marca externa de que aquele povo pertencia a Deus, além da ceia do Senhor, já também um sinal exterior nosso, da nova aliança, que faz nos lembrar de algo que o Senhor fez por nós, que foi morrer na cruz, Esse pão é meu corpo que é partido por vós, esse cálice, o sangue da nova aliança. Então, a gente vê o intermédio desses sinais externos, mas promessas, E como acontece na Santa Ceia, há uma promessa também, que nós devemos fazer assim, celebrar o memorial da sua morte, mas também nos lembra que é para fazer até que ele venha. Glórias a Deus. Então nós temos uma promessa maravilhosa, como diz lá em João 14, Não turbeis vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, não vou teria dito, se for, vou preparar lugar e voltarei outra vez, para que estejais comigo, onde eu estiver. Glórias a Deus. Então as nossas promessas são maiores, Não é herdar a terra, não é conquistar Canaã da terra, mas alcançar Canaã celeste. Então as alianças haviam símbolos para demonstrar as promessas, louvado seja o nome seu. As que pertencem à nova aliança também se cumprirão, pois quem prometeu não muda, Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Fica evidente, tanto pela essência como pela presença da promessa, que as duas alianças estão intimamente ligadas. Glórias a Deus. Hoje não precisa mais circuncidar a carne, mas o coração tem que estar circuncidado, louvado seja o nome do Senhor. E todas as alianças do Senhor são invioláveis, Tudo que Deus prometeu, Ele cumpre. Por isso, embora sejamos hoje povo de Deus, Deus ainda tem negócio com Israel, As promessas que constam na palavra do Senhor para aquele povo ainda se cumprirão, ou na tribulação, ou no milênio, mas as promessas para eles são para eles, pois o Senhor não muda suas alianças. Louvado seja Deus. Nós que, da Assembleia de Deus, que somos dispensacionalistas, cremos na distinção, aleluia, dessas promessas, no sentido de que tem promessa para a igreja, tem promessa para Israel. Claro que para Israel
se salvar, só se salva por Cristo. Ela vai ter que fazer parte da igreja no final de tudo. Glórias a Deus. Mas a nação de Israel está lá preservada, guardada, se tornou Estado novamente, cumprindo toda a palavra de Deus e aguardando ali as promessas, inclusive de serem salvos, quando no final da tribulação estarão cercados, estarão a ponto de serem destruídos, mas o Senhor vai derramar ali o espírito de súplica, né? Eles vão clamar, vão chorar e vão reconhecer que aquele que eles transpassaram era o Cristo que eles tanto queriam, só que eles mataram e não o reconheceram. Mas a igreja o reconhece e se torna filho de Deus. Glórias a Deus. Então a igreja chega primeiro, os últimos chegarão primeiro, a Israel ainda chega por derradeiro. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo tópico, doutrinas litúrgicas. Então falamos a respeito da importância da antiga aliança, da simbologia que ela apontava para a nova. Louvado seja o nome do Senhor. Falamos sobre as promessas contidas em cada aliança que se cumpre, fiel àquele que prometeu. Mas agora vamos classificar aqui, né, a lei, as doutrinas que Moisés recebeu, que poderiam ser classificadas em 3 partes, como já falamos, né? O subsídio do segundo tópico diz o seguinte: é comum ouvir falar de lei moral, lei cerimonial e lei civil. Os preceitos morais estão resumidos nos 10 mandamentos, são os que tratam de princípios básicos morais. Alguns chegam a considerar erroneamente o sábado como preceito moral, né? A gente vai falar sobre isso já. A lei cerimonial é parte que trata das festividades religiosas, do sistema de sacrifício e de adoração no santuário, dos alimentos limpos e imundos, das instruções sobre a pureza ritual, entre outros. E a lei civil diz respeito à responsabilidade do israelita como cidadão. São regulamentos jurídicos e instruções que regiam a nação de Israel. Então a gente vê que havia esses 3 aspectos, os 3 divisões nos mandamentos, nas leis, na doutrina de Moisés. A gente só vai falar sobre as 2 primeiras, as doutrinas litúrgicas e as doutrinas morais. A civil não trataremos nessa lição, que seria aquelas leis que falavam, por exemplo, né, quando alguém ferisse alguém, qual era a punição, questão do ladrão, né, quando era pego, os crimes de sangue, né, cidade de refúgio. Então, inúmeras leis judiciais, civis, que compõem todo o arcabouço da lei, né? A gente fala dos mandamentos, dos 10 mandamentos, mas ali são as leis morais, com exceção do sábado. Então vamos falar sobre as leis ou doutrinas, né, litúrgicas. O que eram? As doutrinas litúrgicas também são identificadas como leis cerimoniais, né? Litúrgica vem de liturgia, né, do serviço, do culto. Essas leis regulamentaram o sistema de ritos, ordenanças e cerimônias, inclusive na oferta de animais e sacrifícios a Deus, inicialmente no tabernáculo e depois no templo. Além de sacrifícios de animais, as leis cerimoniais consistiram em holocaustos e observâncias de festas religiosas, né? Cada ponto desse tinha uma importância, como a gente viu que era o tutor, né, de Israel, estava ensinando Israel. O ato de sacrificar animais está implícito na ação de Deus em vestir Adão e Eva logo que pecaram, né? Então, o primeiro pecado também gerou essa consequência de um inocente morrer, que foi o animal que serviu para tecer ali os aventais, né, as roupas de Adão e Eva. Então, foi o primeiro animal sacrificado por causa do pecado. Pode ser identificado explicitamente nos dias de Caim e Abel, né, eles oferecendo ali seu sacrifício, além de outros casos. Gênesis 4, 3-5, Hebreus 11, 4. Portanto, elas se constituem tanto de ordenança como de sacrifício de animais, e com elas a intenção de Deus foi de normatizá-la, o que ocorreu enquanto Israel peregrinava no deserto e momentos antes da constituição do tabernáculo, com vistas à organização das ações que ali ocorreriam, né? Então, o sacrifício tinha um sentido, né? Essa oferta, então a lei ela vai normatizar isso, né? E dar um sentido, dar uma explicação para o que se fazia. Alguém, quando ia oferecer um animal, né, aquele sangue ia servir para aqueles atos de purificação, e quem oferecia tinha que colocar a mão na cabeça do animal quando fosse morto. Ele tinha que entender que aquele animal estava morrendo por causa dele. Claro que depois o povo começou a banalizar o sacrifício, sacrificar de qualquer jeito. Deus, na lei, exigia que o animal fosse puro, daqui a pouco estavam trazendo cego, manco, ou, como no dia de Jesus, né, já tinha na porta do templo o comércio.
Era só chegar lá e comprar. Eles não tinham nenhum cuidado de oferecer o seu melhor do seu rebanho, da sua casa. Não, já chegava ali com as mãos vazias e comprava qualquer coisa e oferecia a Deus. Então, mas a lei, ela trazia toda a norma, né? E o significado daquilo. Então, alguém estava morrendo por causa do pecado do povo, só que o sangue dos touros, dos bodes, não tinha como cobrir o pecado do ser humano. Só Jesus, que foi o sacrifício perfeito, que pôde pagar o preço caro do nosso pecado, né? Então, qual é o preço do pecado? Não, o salário, a morte. Era isso que nós íamos receber em retribuição à nossa vida de pecado. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele morreu em nosso lugar e nos dá a vida eterna. Louvado seja Deus. Então, todos esses ritos eram normatizados através das leis litúrgicas e não só, né, era uma norma fria ou uma lei fria, mas mostrava o significado do que eles estavam fazendo ali naquelas ofertas. Portanto, por meio dos ritos, das ordenanças e das cerimônias que juntos formaram a doutrina litúrgica, Deus revelou seu caráter santo e exigiu o mesmo do seu povo. Ali, para se chegar a Deus, para oferecer a oferta a Deus, tinha que se purificar. Inclusive o sacerdote, ele tinha que se purificar primeiro, antes de qualquer coisa. No dia de Ezequias, né, a Páscoa atrasou porque os sacerdotes não se purificaram em tempo. Então tinha que ter toda essa condição de pureza, de santidade, para demonstrar que Deus é santo. Não era de qualquer jeito. Não era qualquer um que podia chegar ali e oferecer, ou como no dia de Uzias, que ele foi queimar incenso no lugar do sacerdote. E Deus o castigou porque a soberba no seu coração mudou, né, de forma que o fez pecar. Então era tudo organizado, demonstrando a santidade de Deus. Aleluia. E o povo ia até Deus, mas tinha que passar por esse processo de santificação. Louvado seja Deus. Então tinha um sentido, tinha um esclarecimento na doutrina de Moisés. E nessa doutrina litúrgica servia para isso, para que o povo não se apresentasse diante de Deus nem de mão vazia, nem de qualquer maneira, nem de forma impura. O propósito. Então a liturgia cerimonial tinha o propósito de fazer com que o povo concentrasse a sua atenção em Deus. Ela poderia ser dividida da seguinte maneira: em relação a ele diante da história, né? Então eles tinham que entender o que Deus fez, né? As festas serviam para isso, para lembrar, né? A festa do tabernáculo, então eles habitavam em tendas para se lembrar o que Deus fez, né? Da forma como Deus os libertou, Páscoa, todas essas festas. Então não era sem propósito, eram memoriais, como nós temos hoje a nossa Santa Ceia, glórias a Deus. Então, em relação a ele, diante da história, Deus agindo, né, em favor do seu povo, com respeito aos outros povos. Então tinha também essa doutrina litúrgica que demonstrava que eles eram nação sacerdotal, povo santo, povo adquirido, glórias a Deus. Então eles viam a importância do seu papel, né? Não eram para eles se orgulhar, mas eram para eles entender que eles tinham responsabilidade diante de Deus em relação aos outros povos, para que eles influenciassem as outras nações e ensinassem a respeito de Deus. E quanto ao futuro, né, todas as promessas que Deus havia feito para ele, como a gente já falou, a aliança tem promessa. Os sacrifícios e as cerimônias que envolviam o combate à impureza tiveram o propósito de indicar o meio do resgate da posição do homem diante do Criador. Historicamente, as festas e os festivais cumpriram o desígnio de lembrar o povo sobre as grandes obras realizadas por Deus ao longo de sua trajetória. Na relação com os outros povos, o objetivo foi o de distinguir o povo de Deus dos demais povos, por meio de restrições alimentares, uso de roupas diferentes. Finalmente, leis como a guarda do sábado, a circuncisão, a Páscoa, a redenção dos primogênitos projetavam o futuro, indicando a vida do Messias. Hebreus 9, de 9 a 11. Então, cada aspecto da lei tinha um significado, tinha um propósito. Aleluia. Nós podemos observar a antiga aliança e aplicar os princípios para a nossa vida hoje, né? Também somos representantes de Deus, também somos nação sacerdotal. Precisamos, aleluia, influenciar as pessoas e não ser influenciado. Precisamos ser diferente e não imitar o mundo, né? Trazer tudo que não perde do mundo e colocar na igreja. Deus tenha misericórdia. Precisamos, né, ter nossos memoriais, né? A Santa Ceia, por exemplo, lembrando o que Jesus fez, sua morte, sua ressurreição, ter a viva esperança da sua volta. Temos que fazer até que ele venha.
Louvado seja o nome do Senhor. Todos esses aspectos litúrgicos a gente pode aplicar princípios na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. É claro que a gente não vai praticar o judaísmo, né? Como muitas igrejas protestantes hoje que tem lá kippah, tem a menorá, né? O candelabro. Então todos aqueles utensílios do tabernáculo hoje querem colocar numa igreja evangélica. Paulo ia ficar zoado, como ele ficou com os Gálatas, né? Começaram bem, começaram na liberdade, queriam se meter debaixo do jugo novamente. Então, não faz parte da nova aliança os ritos judaicos. Caso contrário, teríamos que nos circuncidar e teríamos que guardar o sábado, mas isso não faz parte da nova aliança. Terceiro subtópico, tempo de operação. A proposta desse subtópico é refletir sobre o prazo de validade da doutrina litúrgica. Ao chamá-las de sombras das coisas futuras, Colossenses 2,17, a Bíblia sugere um tempo limite de atuação determinado pela chegada daquilo que ansiosamente se aguardava, né? Então, se hoje a gente já tem o que é real, palpável, a gente não vai mais estar nas sombras, né? Não vai mais aplicar o que apenas simbolizava. A gente já quer o real, que é Jesus, que é o sangue de Jesus, que é a nova aliança superior à antiga. Por isso, até quando essas doutrinas vigoraram? E quando e por que deixaram de existir? Essas doutrinas litúrgicas trabalharam com símbolos e tipos que apontaram para aquilo que haveria de vir, com referência a um novo tempo inaugurado por Cristo, motivo pelo qual é possível afirmar que essas doutrinas foram válidas até a morte de Cristo. Gálatas 5, 1 a 12, Hebreus 10, 8 a 10. Né? Então, Jesus, morrendo na cruz, ele disse, está consumado. Nascer, ele disse, esse cálice é o Novo Testamento, né, a nova aliança no meu sangue. Então, quando ele morre, começa a nova aliança e não precisamos mais de estar praticando, né, toda a liturgia ou toda a doutrina litúrgica do Antigo Testamento. Já fazemos parte da nova aliança no sangue de Jesus, ou seja, na sua morte. Houve o que pode ser chamado de substituição, cuja estrutura é essa. Cristo é o verdadeiro sacrifício, João 1,29. Os crentes cumprem a função sacerdotal, 1 Pedro 2, 5, 9, é um texto para a igreja, que hoje nós somos nação sacerdotal, propriedade peculiar de Deus. Todas essas prerrogativas que eram de Israel hoje está sobre a igreja, não esquecendo que as promessas para Israel continuam válidas. E à medida que oferece sacrifício aceitável diante de Deus, né? Os nossos sacrifícios hoje é apresentar os nossos corpos vivos em sacrifício agradável a Deus, né? Então, o sacrifício perfeito já foi oferecido. Nós precisamos cultuar a Deus em espírito e em verdade. Glórias a Deus. As nossas orações, a nossa fé, tudo isso sobe até o trono da graça como um cheiro suave. Não precisa mais de animais, nem de holocaustos, nem de sangue de bode, nem de touros. Mas o sangue do Senhor nos lavou e nos purificou. Terceiro tópico, doutrinas morais. Uma análise introdutória. Primeiro subtópico. As doutrinas morais são parte da aliança de Deus com o seu povo. Êxodo 6, 1 a 8, 19, 5 a 8. Embora sejam importantes, essas doutrinas não possuem propósito de salvação, pois esta é a obra da graça de Deus e somente pela fé em Jesus pode ser alcançada. Efésios 2, 8 a 9. Então as doutrinas morais, essas não inspiraram. São os mandamentos, né? Não matarás, não adulterarás, não terá outro Deus. Então todos esses mandamentos são vigentes, né? Com exceção do sábado, que não é uma doutrina moral. É uma doutrina litúrgica, é uma aliança perpétua com Israel, né? Então, as demais doutrinas são vigentes, mas não salvam. A gente vê aquele jovem que chegou diante de Jesus e disse que cumpriu os mandamentos desde a sua infância, né? Mas quando Jesus disse, então, vendo o que você tem, me segue, dá aos pobres, ele, mesmo cumprindo os mandamentos, né? Ou seja, ele fazia de forma literal só a letra, né? Ele não tinha nenhum sentimento para realmente morar no céu. Ele estava apegado às coisas do mundo e não quis trocar o que tinha no mundo por Jesus. Então os mandamentos não salvam, quem salva é Cristo. Glórias a Deus. O ladrão que foi crucificado ao lado de Cristo, ele não cumpria nada. Nem religioso ele era, mas foi salvo porque se arrependeu e invocou o nome do Senhor. Como dizem Romano, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então ele creu, se arrependeu e pediu para que Jesus lembrasse dele. Quando entrasse no seu reino, Jesus disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso, porque houve uma conversão sincera ali do lado na cruz. Então, no último momento. Então,
Para que então serve a lei moral? Como Jesus ensinou em Mateus 5. É o comportamento daquele que já faz parte do reino de Deus. A gente tem que fazer porque somos salvos, não para ser salvo. Tem que ter o relacionamento com Deus, conforme temos os mandamentos que são esse relacionamento vertical, nós com Deus, e também tem os mandamentos que se referem ao nosso relacionamento horizontal. Então, como Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, agindo nessas duas esferas, nós estamos nos comportando como cidadãos dos céus. Não é por isso que seremos salvos. Seremos salvos porque nos arrependemos do nosso pecado, cremos no Senhor Jesus Cristo, aleluia. Nos entregamos a Ele, recebemos a graça da salvação, aleluia. Então isso é o que nos garante chegar no céu. E os mandamentos são nossas obrigações, como Paulo dizia, em relação a pregar, ai de mim. Então, obrigação daquele que já é salvo. Essa doutrina obedeceu a natureza e a vontade de Deus que as entregou a Moisés, Êxodo 21. Sendo assim, elas são perfeitas, eternas e imutáveis, e por meio da obediência a elas, que Israel foi mantido como povo de Deus, e pôde refletir a santidade divina. Então, quando eles cumpriram os mandamentos, eles demonstravam que eram de Deus e refletia a santidade, mostrava às nações que eram santos. Mas quando eles desobedeciam, quando eles praticavam injustiça, quando eram mal, quando eram adúlteros, quando eram idólatras, o contrário acontecia. Eles envergonhavam a Deus e faziam com que as nações zombassem de Deus por causa dos seus pecados. Mas é um princípio que a gente tem que tomar cuidado. Enquanto estamos nos comportando como cidadão dos céus, Deus é glorificado. Quando pecamos, o mundo está pronto para apontar, escarnecer de nós, de nossa fé e do nosso Deus. Que Deus tenha misericórdia. Essas doutrinas têm relação direta com os 10 mandamentos e juntos regulamentam o exercício da justiça, o respeito mútuo entre as pessoas. Em síntese, as doutrinas morais exprimem parte da lei de Deus, que, nas palavras do apóstolo Paulo, é santa, Romanos 7,12. E como a expressão da vontade divina, ela é boa, agradável e perfeita, Romanos 12,2. Então, os 10 mandamentos não têm prazo de validade. É claro que o sábado a gente descarta. É claro que o sábado, a gente separa. O sábado seria um compromisso de Israel, ou seja, é uma lei litúrgica, e não uma lei moral. É claro que temos que descansar, temos que dedicar um tempo a Deus, um dia a Deus, mas os cristãos, desde o começo da igreja, eles se reuniam no primeiro dia da semana, era o dia que o Senhor Jesus ressuscitou. Não interfere no nosso relacionamento com Deus, nem com o próximo, mas os outros mandamentos têm essa implicância e reflete se somos de Deus ou não. Glórias a Deus. O seu propósito, segundo o subtópico. O principal propósito das doutrinas morais é advertir o povo de Deus a não pecar. Êxodo 20:20. Princípio repetido pelo apóstolo João. Vos escrevo para que não pequeis. 1 João 2:1. No texto de Êxodo está a expressão provar-vos, que aparece também no episódio em que Deus provou Abraão, Gênesis 22:1-24. Enquanto as doutrinas cerimoniais apontavam para Cristo, as morais lembram o ser humano sobre a sua condição de pecador e convidam-nos a buscar a solução em Deus. As doutrinas morais visam também guiar o crente ao conhecimento da vontade de Deus e a viver em santidade. Glórias a Deus. Então, da mesma maneira que servia para Israel, serve para nós nesse aspecto. Como foi citado aqui João, filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, tem um advogado. Ou como é que a gente sabe que pecou? Quando a gente erra o alvo, quando a gente, por exemplo, nessas doutrinas morais, ofende as pessoas, se ira, tem raiva, nasce o sentimento de vingança. Então, a lei, ela serve para isso, para mostrar a nossa falha, nosso pecado. Então, esses mandamentos vigoram até hoje, não para nossa salvação, mas para demonstrar ou que estamos pecando, ou que estamos se parecendo mais um pouquinho com Cristo. Amém? A conclusão da nossa lição ela foi impressa errada. Ela repete a conclusão da lição 1. Então não leremos agora. E na próxima lição vamos estudar o cativeiro motivado pelo desprezo ao ensino. Deus cuidou, ensinou, orientou, revelou promessas futuras, mas quando o povo desobedecia, pagava um preço. Isso não mudou, Princípios que a gente tem que cuidar hoje
que está na antiga aliança. Nós devemos entender que continuam os princípios sendo eternos, né? Deus também conta e espera que nós sejamos obedientes à sua palavra. Amém? Então vamos orar e agradecer a Deus por essa importante lição. Maravilhoso Deus, mais uma vez te louvamos e te agradecemos, Senhor. Possamos, ó Pai, aprender cada dia mais, olhando para a antiga aliança e vendo, Pai, o que o Senhor espera também de nós, como teu povo, Senhor. Ó Senhor, nos ajuda, Pai, nos desperta, Pai, que possamos a cada dia ser mais santo, Pai, e oferecer um culto agradável a Ti. Pai, nós não oferecemos mais animais, nem sangue de qualquer outro animal, nem sangue de touro, nem de bode, Pai. Mas o nosso sacrifício, Pai, é nos apresentarmos como sacrifício vivo diante de Ti. Para isso, precisamos ser santos, para sermos agradáveis ao Senhor. Deus poderoso, desperta os jovens, abençoa, santifica e nos guarda, Pai. Nos ensina a Tua palavra para não pecarmos contra Ti. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós hoje e eternamente. Amém.